Olá, Gabi! Meu nome é Kênia e eu sou sua nova professora de apoio. Estou aqui para te ajudar em tudo. Por isso, sempre que você tiver uma dúvida, você pode me mandar mensagem no WhatsApp ou você pode me ligar, porque estou à sua disposição. E nós vamos começar com a aula de língua portuguesa. Aula de número 1 e número 2. Esta videoaula vai ajudar você a realizar a atividade da primeira e segunda semana do PET de língua portuguesa. E o tema da aula será tipos de texto e orações. E nós vamos começar falando sobre o texto instrucional, Gabi. O texto instrucional tem o objetivo de orientar o leitor. Por isso, ele deve ser seguido. Aqui na telinha nós temos um exemplo de texto instrucional. Por exemplo, uma orientação sobre a brincadeira tradicional de passar anel. Vamos lá? O número 1. Os jogadores sentam-se em roda. Número 2. Uma criança é escolhida para passar o anel. Número 3. Os participantes deixam as palmas da mão unidas. Então, para que a brincadeira dê certo, a orientação deve ser seguida. Agora, nós vamos a outro exemplo de texto instrucional, Gabi. Vamos falar sobre uma receita deliciosa. Olha só. Bolo de chocolate na caneca. Vamos lá? Para a massa, meia xícara de óleo, uma xícara de água, 4 ovos inteiros, 2 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de açúcar, meia xícara de achocolatado em pó, uma pitada de fermento em pó. E podemos também, Gabi, dizer então que se esta receita não for seguida como está sendo orientada, não dará certo. Também podemos citar como exemplos de textos instrucionais a receita de um médico orientando como se deve tomar um determinado medicamento. Podemos citar também um manual para montar um determinado brinquedo ou para montar um determinado eletrodoméstico, não é verdade? Podemos citar também, Gabi, como texto instrucional, uma orientação sobre um jogo tecnológico. Então, esta explicação vai ajudar você a realizar sua primeira atividade do PET de língua portuguesa. Agora, Gabi, nós vamos trabalhar com verbos. Verbos são palavrinhas que indicam ações. Isso mesmo. E o PET de língua portuguesa vai trabalhar com você o verbo no modo imperativo, que é o verbo que indica uma ordem. Observe o primeiro exemplo, ó. João, não corra. Aqui, qual é o verbo da frase? É a palavrinha corra, que vem do verbo correr. E aqui, o verbo indica o quê? Uma ordem. Por isso, está no modo imperativo. Nós temos também outro exemplo, Gabi, observa. Dance, Bia. Aqui, qual é o verbo da frase? É a palavrinha dance, que vem do verbo dançar. Novamente temos um verbo no modo imperativo, indicando uma ordem. Vamos falar agora, Gabi, sobre orações subordinadas adverbiais. E no seu PET nós temos a oração subordinada adverbial que indica condição. Vamos à definição? É aquilo que se impõe para a realização de algo. Exemplos, nós temos as palavrinhas se, caso, desde que e etc. Porque temos outras orações que vão indicar, né, Gabi? A oração subordinada adverbial que indica condição. Observe o exemplo, ó. Se ele cumprir sua parte do acordo, poderemos seguir conforme o planejado.
Lendo a frase, chegamos à conclusão que o planejado só poderá ser seguido se ele cumprir com a sua parte do acordo. E só porque temos esta palavrinha aqui, ó, se, nós temos uma oração subordinada adverbial que indica condição, ou também denominada de condicional. Vamos a outro exemplo que está presente no seu PET. Agora, oração subordinada adverbial que indica finalidade. Vamos ler a definição. Indicam a intenção, o objetivo. Exemplos, nós temos as palavrinhas a fim de que, para que e etc. Porque temos outras palavrinhas também, outras orações que vão indicar a oração subordinada adverbial de finalidade. Então, observe o exemplo aqui, ó. Preparamos muita comida a fim de que todos possam se alimentar. Lendo a frase, nós percebemos que foi preparada muita comida para que todos se alimentassem bem, não é verdade? É o objetivo de ter sido preparada muita comida. E só porque nós temos as palavrinhas a fim de que presente na frase, nós temos uma oração subordinada adverbial indicando finalidade. Vamos falar agora sobre oração coordenada sindética. Nós vamos falar sobre as aditivas. Vamos ler a definição. São aquelas que dão uma ideia de sequência ou adição de fatos ou acontecimentos. Exemplos, quando temos as palavrinhas e, nem, mas também e etc, né? Então, observe a frase, Gabi. Chegamos à praia e nadamos. Só porque temos o e presente na frase, nós temos aqui uma ideia de adição. Por isso, temos uma oração coordenada sindética aditiva. Vamos prosseguir falando sobre oração coordenada sindética. Agora vamos falar sobre adversativas. Vamos ler a definição. Que transmite uma ideia de oposição ou contraste. Exemplos, quando temos as palavrinhas porém, contudo, mas e etc, né? Então, observe a frase, Gabi. Eles queriam sair, porém, estava chovendo. Só porque nós temos a palavrinha porém, nesta frase nós temos uma oração coordenada sindética adversativa. Para terminar, Gabi, vamos falar sobre anedota, um texto que está sendo definido em seu PET de língua portuguesa na segunda semana. Anedota são textos engraçados que o objetivo é gerar o riso no leitor. Então, vamos fazer a leitura de um trecho do texto que pertence ao autor Ziraldo. O restaurante estava imundo. O freguês, revoltado, mandou chamar o gerente. Por que vocês não fazem uma guerra às moscas neste restaurante? O gerente respondeu: já fizemos, mas as moscas ganharam. Então, acabamos de ler um texto engraçado, uma anedota, e vamos à interpretação. No trecho, por que vocês não fazem uma guerra às moscas neste restaurante? Os elementos destacados têm o sentido de... Quais são os elementos? Guerra às moscas. Qual é o sentido dos elementos? Proteger as moscas do restaurante? Cuidar das moscas do restaurante? Tentar eliminar as moscas do restaurante? Ou ajudar as moscas do restaurante?
Chegamos à conclusão que a alternativa correta é tentar eliminar as moscas do restaurante. Agora, vamos a outro tema importante. Aqui nós temos, aspas, um sinal de pontuação muito importante. E entre as aspas, nós temos o quê? Nós temos a seguinte frase, por que vocês não fazem uma guerra às moscas neste restaurante? Então, dentro das aspas, nós temos o quê? As aspas aqui têm o objetivo de indicar, de citar a fala de um personagem. No caso aqui do trecho, o personagem é o freguês, não é verdade? Chegamos, Gabi, ao fim da nossa videoaula. Um beijo grande para você e até as próximas aulas!